pessoal, começando mais um meu, seu nosso programa sobre empreendedorismo, marketing e entretenimento aqui no YouTube. Meu amigo André Carvalho, quanto tempo, hein? Eu tô com saudade de você, com visual novo, essa aparência assim mais campestre, rupestre, sei lá como eu diria. Não, vamos dizer assim, eu estava sumido que eu estava ilhado, então eu era um náufrago, por isso que eu fui resgatado recentemente. Cabelo, barba, cresce, tudo. Muito bem, seja muito bem-vindo, meu amigo. Olha, temos a presença agora de uma nova companheira de bancada, da Marina Bernardes. Não sei se você já se conhece, é a primeira vez, né, que vocês estão Ainda não. na bancada. É a primeira vez, a gente faz junto. Muito bem, muito bem. Seja bem-vinda, Marina. E nossa convidada hoje, olha, eu estou conversando com ela, deve ter mais ou menos uns 3 ou 4 meses para trazer ela no M. A gente tentou a primeira vez, eu não sei por que não deu certo, mas conversamos e ela está aqui. Seja muito bem-vinda, Dalva Correia. Tudo bom, Dalva? Tudo ótimo, Sandro. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com você, com o André, com a Marina. Vamos embora. Vamos embora, obrigado. Bom, vamos lá, gente. Deixa eu apresentar rapidamente a Dalva. Ela tem mais de 18 anos de experiência com língua portuguesa, fundadora da Batida Perfeita, professora e mentora de comunicação escrita autêntica, ministra treinamentos em empresas de diversos segmentos como saúde, tecnologia, logística, seguros, fintech de educação, transporte portuário, entre outros. Eleita LinkedIn Top Voice em 2020, LinkedIn Creators em 2021, a maior rede profissional do mundo, eleita pela Feeds, plataforma completa de engajamento de colaboradores, uma das 100 People Feeds 2020, indicada ao Prêmio IBEST 2021, 22 e 23, categoria influenciador, LinkedIn. Bom, além de outras coisas, porque senão a gente vai ficar aqui bastante tempo apresentando a nossa convidada. É uma mini bio, gente, não é o currículo todo, é uma mini bio. Então, seja muito bem-vinda. E eu vou deixar o momento YouTube para você, André, já que você está um pouco fora aqui. Vamos ver se você esqueceu do momento YouTube. Como é que é? Putz, vamos lá. Vamos recordar. O momento do YouTube é o de sempre, convidar a todos que participem, fazendo suas devidas inscrições, fazendo os necessários compartilhamentos, os vigorosos comentários, para que o YouTube, os algoritmos, eles reconheçam o M como um canal de relevância para perpetuar nessa rede imensa de uma grande concorrência. Muito bem. Rapaz, eu estou gostando do seu vocabulário, está bem erudito, está bem todo refinado. Tem que caprichar hoje, né? Porque senão a convidada, né? A convidada pede, exige. ela solicita. Muito A bem. nossa convidada demanda cuidados auspiciosos. Até eu agora estou com medo das concordâncias verbais genéricas. Eita, nós, vai ser um problema hoje. Bom, vamos lá. Eu tenho uma dúvida, eu não sei se estou roubando pergunta dos meus colegas, mas eu tenho uma dúvida, duas, aliás. Eu vou perguntar uma só, porque eu sei que a outra é dúvida também da bancada, mas a gente está brincando aqui com relação à comunicação, mas a comunicação assertiva na escrita. Isso, eu sou professor universitário, e, Dalva, o que me incomoda muito hoje na educação, pelo menos na minha ótica, é que o aluno chega na universidade não sabendo absolutamente nem a língua pátria, né? Nem a língua mãe. O aluno não consegue mais escrever direito, não fala direito e não escreve direito. Escrever, então, assim, é surreal. Entendeu? A fala, às vezes, até ele consegue se comunicar, mas a escrita, prova de dissertação, hoje é como se fosse enfim, é como se fosse um atestado de, sei lá, de insanidade mental, porque Suplício. Um suplício, exatamente. É impressão minha, ou até dizem, né? Tem alguns estudiosos que dizem que a internet corrobora, né? Porque tem uma linguagem própria, você bota PQ, VC, sei lá o que, um monte de siglas e tal, e acaba que o vocabulário tende a ficar, né, mais curto. Fora as gírias, as expressões idiomáticas, que o pessoal fala, meu irmão, 10 real, sei lá, seja, menos, e por aí vai. Nossa, até me arrepiei agora quando eu falei isso até me arrepia. Tem umas coisas, e eu tiro, a Marina sabe que ela foi minha aluna na faculdade, eu tiro 1/10, quando é prova dissertativa, eu tiro 1/10 de cada erro que eu acho
na prova dissertativa. Só uma observação, eu nunca perdi um décimo. É verdade. Opa! Mas eu tiro um décimo e os alunos ficam pé da vida comigo, porque eles falam, pô, professor, você está dando aula de marketing, está tirando erro de português? Eu falo, lógico. Ué, se você não sabe se comunicar direito, como é que você vai exercer uma função de marketing? Enfim, é impressão minha, a gente tem um problema sério, não só no ensino superior, mas eu acho que isso vem do ensino médio, talvez ensino fundamental. Com certeza, Sandro. Vem desde a base. Como eu já assisti numa entrevista do Leandro Carnal, com um grande professor de língua portuguesa, muito famoso aqui na nossa terra, e ele disse, nós fazemos 12 anos de ensino básico, saímos desse ensino sem dominar as regras gramaticais, e aqui eu sempre vou falar sobre as regras básicas. Você mencionou concordância verbal, nominal, enfim, são questões aí básicas. Uso do a, do verbo haver, do a preposição, né? Tem algumas questões gramaticais que elas são de fato básicas e que a gente não consegue ver, como você trouxe aí, no ambiente universitário. Numa escrita, numa dissertação, a gente fala a palavra dissertação, as pessoas já quicam. Do que se trata? O que é isso? Vamos dissertar? Não, isso fora do meio da nata acadêmica, parece que você está falando grego. As pessoas querem aquela comunicação, aquela linguagem muito rápida, só que essa rapidez é o grande problema da comunicação. Conhecimento do agora, né? Essas Nossa. abreviações, nossa, isso é uma coisa muito, chega a ser agressivo. Eu até entendo, mas eu discordo no meio acadêmico. No dia a dia, no meio acadêmico não dá para você aceitar que o aluno bote aquelas abreviações porque vira um código, né? Vira um código. Sim. Fica uma linguagem telegráfica. Eu sempre falo nos meus treinamentos, para os meus alunos, tudo bem, tem um momento, tem o contexto de você usar esse tipo de linguagem, tá ali no WhatsApp, trocando mensagem com os amigos, com a família, ok, todo mundo entendeu. Você coloca bom dia FML, vocês já viram, já passaram por isso. A primeira vez que eu vi esse FML, a comunicação não seria o FML? Família. E agora tem um apego às consoantes, né? As pessoas eliminam as vogais e mantêm as consoantes, o PF, VR, que é o eu falo, gente, onde isso vai parar? Muito interessante. Eliminam as vogais, deixam as consoantes, mas onde eu vejo um grande problema é as pessoas entenderem acharem, na verdade, que todo mundo conhece, que todo mundo está... já virou o vocabulário, né? Inserido nesse vocabulário, nesse glossário de abreviaturas e não está. Tem um caso muito interessante que uma vez eu ouvi numa determinada aula, no treinamento, a neta mandou uma mensagem para a avó assim, vó, daqui a pouco a GNT vai estar aí. GNT, gente, né? Seguindo aí essa lógica do mantém as consoantes e as vogais. A avó se preparou toda, se arrumou toda, porque ela meu Deus! fosse entrevistá-la. Eu nunca esqueci esse exemplo, a gente deu muita risada na hora, mas eu gosto de trazer para a gente, isso é muito sério. Isso é muito grave. Olha só o ruído nessa comunicação. É verdade. A GNT... Não, mas é gente, Dalva, é gente para você que inventou isso, sei lá, quem foi que inventou Exatamente. isso. Mas não vai ser para sua avó. Então, essa comunicação intergeracional vai estar complicada. E no ambiente acadêmico, Sandro, como você trouxe, eu acredito, eu não dou, né, mais aula em escola, não é mais o meu nicho, mas eu imagino a complexidade que deve ser hoje. Que além de você trabalhar o conhecimento, além de trabalhar o próprio conhecimento, né, se você é professor de marketing, ainda tem essa preocupação, que é importante, é necessária, com a escrita, com a língua portuguesa, com o mínimo. O mínimo, é importante a gente frisar aqui
que é o mínimo, é o básico. A gente não quer, né? Seja o novo Machado de Assis. Não, Também não é acho. esse o caminho. O Dalva, inclusive, eu vou te fazer uma pergunta aqui que aconteceu anteontem com meu filho. Eu tenho um filho de 8 anos e ele está aprendendo texto narrativo. E eu amo escrever, amo português, adoro, então eu adoro estudar o português com ele. E a gente estava lá, e eu explicando para ele, né, introdução, desenvolvimento, né, aquela coisa toda. Agora escreve. Aí ele foi e escreveu. Aí ele botou assim. Aí ele estava contando a história de uma pessoa que recebeu um superpoder. E aí ele meteu o pé. Ele quis dizer que ele fugiu. E ele botou, ele meteu o pé. Aí quando eu li, eu falei, meteu o pé? E aí a gente vê que como que... E aí essa é a pergunta que eu quero fazer para você. Como que você acha que a influência, se existe, né? Como que interfere toda essa questão que hoje em dia as crianças têm, né, de assistir muito YouTube, e esses YouTubers de todos os lugares do Brasil, crianças até, YouTubers que ainda não falam corretamente, usam muitas gírias. E como que isso você acha que isso interfere nesse momento do aprendizado, de repente ter que escrever um texto narrativo? O que você acha? O professor ele tem um papel fundamental de mostrar todos os lados, Marina. É nesse tipo de metodologia de ensino que eu acredito. Não adianta querer eliminar dentro da sala de aula a existência das gírias, das expressões idiomáticas, porque quando a criança ela sai daquela aula, né, vai ficar com os amigos, com os colegas, com a família, são essas expressões que ela vai ouvir. Então, como dizer para ela, olha, isso não pode, isso não deve? É mostrar para ela que existe, já está disseminado, naqueles grupos específicos é muito, muito falado, muito usado, mas olha, aqui no dever da escola, você vai construir um texto narrativo, evita esse tipo de construção. Ou, se tiver uma pegada mais literária, aí a gente tem que abrir um pouquinho, olha, você vai colocar essa expressão, aí ele meteu o pé. Ele é carioca? Vocês são cariocas? Carioca, sim, do Rio. Porque essa é uma expressão muito aqui do Rio, né? Vai usar essa expressão no texto, mas pensando, será que uma pessoa lá do norte... Eu sou baiano, hein? pegar, Eu sou baiano, apesar do olha, sotaque. do Nordeste, olha aí o sotaque. Vai pegar, vai ler essa expressão, vai entender o seu significado? Às vezes, dependendo da costura ali dos fatos, fica muito fácil de entender. Se não, é bom dar uma explicação. Né? Colocar ali um asterisco, aí coloca lá no rodapé o que aquilo significa. Marina, eu acho que funciona nesse sentido. Eu quero usar, mãe, poxa, é a linguagem do meu super-herói aqui, do meu personagem. Então, cabe usar essa linguagem? Usa. Mas pensando em que público esse texto pode alcançar, coloca ali no rodapé uma explicaçãozinha, né? Justamente para não sair também do foco, já que tem essa linguagem mais descolada, informal. Eu sou do time de usa, mas explica. Legal. Como eu falei do GNT, Legal. usa o GNT, mas não explica, aí é que gera um grande problema. Verdade. É isso que as pessoas não estão conseguindo discernir. Então eu não posso mais falar gíria, eu não posso usar isso ou aquilo, não é com esse radicalismo. É você entender em qual contexto vai usar uma linguagem e em qual contexto você vai usar outra. Alguém, por exemplo, chega a uma entrevista de emprego e fala, qual é, meu irmão? Como é que vai essa força? Acredito que não, né? Eu acredito que ninguém cumprimente um recrutador dessa forma. Por quê? Porque aquele contexto pede esse tipo de linguagem de comunicação. Mas quando ele sair da entrevista, vai encontrar o amigão ali para almoçar, para tomar um chopp, ele vai cumprimentar dessa forma. Então, é entender essas gavetinhas sociais e entender que cada uma tem uma linguagem própria. E cada região também, né? Cada região você tem
expressões. Olha, o André, quando está muito calado, quando ele fica muito calado, é porque ele está guardando uma pergunta que eles costumam chamar de pergunta casca de banana ou pergunta bomba. A do milhão? Não. A do Eu vou de milhão. trás para frente para fazer acréscimo ao debate de tudo. Quando colocou essa expressão, e como a Dalva falou de contexto, se for um super-herói, mas uma criança de 8 anos ainda não tem esse discernimento. Se for um herói de comunidade, e se o texto todo pautado para isso, e se o público, como a Dalva falou, o público leitor for um público dessa faixa, desse entendimento, ele foi perfeito. Mas como é uma redação pré-escola, não cabe. Poderia, assim, eu não sei como foi fala para o seu filho, mas vale. E como falou, asterístico, mas porque é uma redação de escola. Numa redação normal, se fosse escrever um livro, uma revista em quadrinhos, alguma coisa assim, até caberia, porque o nicho aceitaria. E voltando para o princípio, esses acrônimos, a gente tem uma grande influência americana, que você vê no mercado corporativo, trocentos milhões de acrônimos, e as pessoas vão adaptando. Como a internet recebe muita influência americana, né? Twitter, X, né? Twitter, X, e vai, né? E a pessoa tem que entender o seguinte: Picasso só chegou ao minimalismo dos traços porque ele teve uma história grande de muitas referências e trabalhando muito até chegar ao mínimo. Não se chega do mínimo. O mínimo não é gratuito. O mínimo é algo trabalhado. Então, para de repente você chegar e reduzindo, né, reduzindo linguagens dentro desse caminho. Mas a gente tem que levar em conta que a língua é viva. Como falaram de educação, minha irmã é da rede pública. Há uma grande dificuldade. Eu vou acabar palestrando aqui, eu vou tomar. Não, você já está palestrando. Estou esperando a pergunta. É porque eu estou relaxando a Dalva para vir com a pergunta do milhão. O problema é severo de educação. E assim, educação formal não escola, é educação em casa, né? Em casa. Os pais, como é que os pais não alimentam? Quem alimenta culturalmente são os seus pares. Os seus pares leem assim, internet, WhatsApp, mídias sociais, redes sociais, que enriquecem bem pouco. Ontem eu estava vendo um programa na Cultura falando que as pessoas estão se formando pelo TikTok, informando pelo TikTok. Tudo bem. Mas vem a pergunta do milhão. Vamos lá. O que a Dalva acha sobre linguagem neutra? Opa, essa pergunta é polêmica. É bem polêmica e eu tenho ouvido pouco sobre a linguagem neutra, porque teve aquele boom, né, de todo mundo falar, todos os especialistas falarem sobre isso. O que eu penso, André, é o seguinte: até com base nesse contexto que você trouxe sobre educação, tanto dentro de casa, fora dela, a gente começou falando aqui sobre o conhecimento das regras básicas do português. Vamos lá, vamos pegar as classes de palavras: artigo, substantivo, adjetivo, pronome. Se as pessoas elas não têm essa formação básica, como elas vão assimilar, absorver um novo pronome com facilidade? Ela precisa ter uma base para entender que no lugar do A, do O, vai colocar um E. Porque senão ela não vai fazer. E o que eu percebo? Como a gente tem mais de 60% da população analfabeta funcional, a conta não fecha. Verdade. É uma questão de dados, de números. O que eu percebo? Que essa linguagem ela atende um grupo muito específico, é uma bolha muito específica. Então, dentro dessa comunidade, a comunicação vai se estabelecer, porque as pessoas que conseguem fazer uso dessa nova linguagem têm essa base muito bem formada. Quem não tem essa base não usa, então acaba sendo uma linguagem excludente, se a gente pensar no todo. Não é uma linguagem popular, não é popular. Se a pessoa pegar um texto todo escrito em linguagem neutra, ela vai sair dessa leitura pior
de que como começou. Confunde mais do que ajuda, né, do meu ponto de vista. Mas é É isso, confundir. atende a um grupo específico, né? Atende ali um grupo muito específico, funciona. Existe um objetivo muito forte Sim, por trás dessa militância, dessa ideologia. Ok, eu acho super válido, eu considero genuíno, mas como eu tenho um olhar mais amplo de população, como vai vingar, né? O André trouxe essa questão da língua é viva. Vamos lá pegar o Voz-me-ser. Nós vamos colocar aí que atravessou séculos, né? Vamos pensar no Voz-me-ser, até chegar ao VC que nós temos hoje, foram muitos e muitos e muitos anos. Não é estalando os dedos que a gente chega nessa redução. Então, eu enxergo dessa forma. Dentro da bolha, dentro daquele grupo específico, faz sentido, a comunicação se estabelece, ok. Agora, querer que a população, de um modo geral, que não tem essa formação básica de conhecimento das regras gramaticais, o que é um pronome, o que é um substantivo, o que é um adjetivo, comece a usar, aí eu acho complicado. É uma solução para isso, que eu sempre falo, você encontrar, aí precisa de um enriquecimento de vocabulário, que você encontre uma palavra que seja comum de dois, que não seja nem com masculinizante, nem feminilizante. E um outro ponto que eu vejo sobre isso, como é muito, você falou sobre militância, a briga muito é quando a palavra é, vamos dizer, masculina. Quando a palavra é feminina, não tem esse conflito de você falar ou não sei quem. Não, tem que ser a. Então, é uma linguagem, vamos lá, meio guetificada, né? Meio gueto. E como você falou, linguagem viva, não vai pegar. E quanto mais você força para que se pegue, menos se pega, porque tem resistência. Uma vez o professor Sérgio Nogueira falou que do Esperanto. Esperanto era uma língua artificial e não vingou. Assim como esse. Esse vai ficar muito recluso. Como você pega, você tem muitas expressões de comunidade mais para homossexual, nem LGBT, mais para homossexual, que é muito conectada a religiões afro, né? Eles vão conversar entre eles, mas não vira uma língua, vira uma expressão própria de um grupo. Muito bom. Inclusive, aproveitando essa levantada de bola, essa deixa, isso também acontece nas diferentes regiões do país, né? Eu sou de Salvador. Então, Salvador, muitas vezes, eles falam muito seja, mas é tanto seja, porque lá acabou sendo certo. Quando toda aquela região, aquela comunidade fala a mesma língua, fica uma coisa engraçada, porque eles têm expressões muito painho, maninha, não me rele, me poupe, me economize. Eu estou falando agora, tentando falar com sotaque. Eu pego o sotaque fácil, mas eu tenho que estar lá. Mas tem umas expressões que muitas vezes você vê que não é da norma culta da língua, né? Mas que toda uma sociedade ali, um sistema ali, uma sociedade fala, e acaba que você, quando corrige, quem está errado é você. Você vem do Rio, né? A gente também tem as nossas expressões aqui, tem o 10 real, né? Aquela coisa que eu... 10 conto. 10 conto, não sei o quê, para lá. Então, assim... Tu vai lá? Tu vai lá? Não, e no Sul, né? No Sul, então, mas tu vai, mas leite quente, eles falam tudo. É muito interessante a gente ter um país tão continental e com assim, a língua portuguesa ela varia, né, bastante. Em determinados lugares, o que é certo, o que é errado é certo, o que é certo é errado. É muito louco. Não é nem isso, certo, né? Sandro. É o aceitável. E outra coisa, isso é uma língua falada, não é a língua que é escrita. Verdade. Ou seja, ela vai ficar migrando, mudando, e ela não vai ser aceita. E é assim como gíria, né? Vai um tempo, vai outro, que ela vai atualizando, ela não é incorporada. Ela é incorporada durante um tempo. Mas na fala é uma coisa, na escrita eu concordo contigo, Sim, que sim. aí a pessoa, mas na fala, em cada região, são coisas muito diferentes umas das outras. O pão francês aqui é pão francês, na Bahia é cacetinho. Né? A bisnaga, aqui, bisnaga, lá é vara.
Então, quer dizer, dá até um duplo sentido quando a gente, né, vai brincar. Sim. Bomba de chocolate. Eu fui pedir uma bomba numa padaria em Salvador. Pô, o cara olhou para mim e falou assim: pô, tu tá de sacanagem comigo? Eu falei: amigo, doce, bomba de chocolate, bomba, que tem um cremezinho. Eu tive que explicar. Ele, peraí. Tal. Então, assim, tem umas coisas, fora outros, né? Não, fora Outras. palavrão, que é aceito e toma, não Isso. tem a conotação ofensiva. Exatamente. Então, esse bolinho de estudante, né? Que lá é punhetinha. Entendeu? Olha que coisa. Aí você fala: eu quero 3 punhetinhas. Aí o cara. Se você falar isso aqui no Rio, o cara vai te dar uma porrada. Provavelmente vai dar confusão. Entendeu? É sério. E fora outras, enfim, que é mais ou menos assim. Isso não dificulta ainda mais, digamos assim, para o garoto ou o rapaz que está disputando uma vaga, fazendo algum tipo de. Tentando passar para uma federal, para uma universidade tal, e de repente o cara, né, essa pessoa está com essas influências que não fazem parte do português, digamos assim, da norma culta e tal, que são coisas locais, regionalizadas. Acho que isso pode dificultar mais ainda, não é não? O país é muito fértil de várias expressões. Fértil de linguagem, são vários países dentro de um país Isso. só, é muito louco. Mas essa Colonizações, questão. né? Francês, português, não sei o que, inglês. Isso, exatamente. São muitas influências, muita coisa de fora. A gente tem um vocabulário muito amplo por conta de todas essas influências, né? Qual é a etimologia? Essa veio é árabe, a outra Verdade. veio, né, da África. Espanha, aí veio da África. Uma loucura, é uma loucura. Esses regionalismos, que eu percebo? Que as pessoas, dependendo da situação, por exemplo, se ela estiver em uma reunião, em uma convenção nacional, lá na sua empresa, no seu trabalho, então tem pessoas de todas as regiões do país nessa convenção. E ela vai fazer ali, tem um momento de fala, tem uma apresentação, vai citar ali o pão francês, é o pão francês que é o cacetinho? É o pão É. francês. No meio da fala, porque, né, a fala tem toda aquela cadência, aquela fluidez, solta um cacetinho no meio de uma apresentação como essa, vai chocar. Ninguém vai Verdade. prestar mais atenção no que essa pessoa tem a dizer depois, a não ser que ela explique. Então, é Sim. importante a pessoa ter essa consciência, onde eu estarei agora, onde eu preciso falar agora. Com os meus familiares, com os meus amigos, ou eu estarei numa reunião como essa, que tem pessoa, é um público muito heterogêneo, pessoas de todas as regiões do país, então eu preciso puxar um pouquinho. Se couber essa expressão muito local, usa, mas como eu falei, explica. Usa, explica depois. Aqui é trazer um momento de descontração ali, usa, mas explica depois, porque senão a desconexão é imediata. Vai ficar um comentando com o outro, você ouviu o que ele disse? Você ouviu? Falou cacete, aí acabou. Ninguém mais vai ouvir o que aquela pessoa tem a dizer, por mais relevante que seja. A comunicação é um negócio muito louco. Por conta dessa questão de vocabulário, cada região tem um vocabulário muito próprio. Vai conversar com pessoas de outras regiões, se esquece disso, trata o outro como se fosse parça, né? Parça e tudo mais. Mas aí traz uma expressão, traz uma palavra que a outra pessoa não conhece, corta. Ainda Essa mais pessoa quando não a fala. palavra tem duplo sentido, né? Tem duplo Ah, sentido. Fala, nossa, mas que ofensa, ou então, nossa, que isso, gente, conta é. mais. Tem os dois lados, né? Opa, o campo migrou para esse lado, gostei. Então, tem os dois extremos aí que podem acontecer, mas se as pessoas se ligarem nessa questão de com quem eu estou falando agora, a comunicação vai fluir melhor. Boa. Muito Então, assim, bem. né? Cacetinho, tá ligado no que é? Tô ligado. Não, mas aqui, né? E a pessoa abre um parênteses para explicar, volta todo mundo para a mesma página e a conversa continua. É legal. Acho que eu também concordo. Para um momento de descontração. O jornalismo, a gente já faz muito isso, porque você geralmente, quando fala uma expressão, você coloca ela dentro do contexto.
uma sigla você coloca dentro do contexto. Então, é muito comum no jornalismo já inserir, né, as brincadeiras contextualizadas. Não é não, meu amigo André? Você está aí com uma cara assim uma cara Não, não, não. pensativa. Olha só, é porque senão eu vou palestrar. Aí eu O tenho que me assunto conter. rende, o assunto Eu, rende. Assunto não, rende. olha, Eu vou acho levantar uma que bola polêmica, André, uma bola bem polêmica. Agora eu vou polemizar total, antes do momento audiência, que a gente tem um momento audiência já já. é Mas porque a eu tô, coisa. tô com a minha pergunta polêmica, outra segunda pergunta É? polêmica. Pô, então É, vamos ver se é a mesma, porque vai. recentemente, a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, ela colocou. É a mesma? Ah, então eu sabia Não, que. não, Não é? eu ia fazer sobre outro aspecto, vai Ah, lá. tá. Mas ela É o mesmo colocou, tema. ela colocou em voga que alegou racismo na expressão buraco negro. E não parou por aí, não. Ela continuou alegando que o verbo denegrir é. Como é que é? Denegrir, tem vários aqui que ela colocou, eu me perdi aqui, peraí. Denegrir, a coisa está preta, enfim, eu vou pegando aqui, mas ela citou, a situação está preta, mercado negro, buraco negro, denegrir, enfim, ela citou uma série de palavras que é polêmico isso, né? Porque na língua portuguesa mesmo, se você olhar, denegrir, por exemplo, não vem de negro, não vem de. A etimologia é outra. O buraco negro, do qual ela ficou ofendida, ou se fez de ofendida, também não tem nada a ver a relação. Enfim, como é que vocês veem isso, né? Como é que vocês veem isso? Ela esqueceu de falar do judiar, né? O Ah, judiar, exatamente, do ela não judiar. fala. É. Essa que é a questão, assim, do denegrir, Sandro, eu não sei, a Dalva pode explicar, eu não sei, eu acho que o denegrir Não, eu tem, já já pesquisei. Não, caçou? não tem Isso eu nada a tenho ver. dúvida. Não, Porque, não tem então, nada a assim, ver. para complementar e assim, meu espectro mais amplo, assim, o que a Dalva acha desse revisionismo da língua Boa, em relação racial, boa. né? Porque ela coloca, eu entendo quem é da militância, quem pertence ao espectro, é a Gláucia, que já teve aqui no Boa, programa. professora Sandro, Gláucia. coloca aí Muito o bom, card, muito o bom, card para a live da muito Gláucia, bom. que ela falava sobre questão racial, e aí foi até um ponto que eu toquei com ela. Às vezes, a palavra já está num uso tão grande, aí você vai dizer, pô, questão do lugar de fala, que esse sentido inicial dela, hoje ela se perdeu, ela já é uma outra situação. Só que, Com ela, a gente falou do criado mudo, eu lembro disso, a expressão criado foi mudo, do que criado tem mudo, realmente sim. origem, essa Só que, tem. poxa, ninguém sabe mais o que é um criado, né? As pessoas não conhecem a palavra direito, criado, ninguém sabe o que é criado, chama de empregado. Se Não é falasse verdade? empregado mudo, eles saberiam. Criado, não sabe. Acho que criado é algo que foi um objeto criado. É um armário foi criado. Então, então, o que eu toquei com a Gláucia foi isso. As palavras tomaram um sentido novo e o sentido inicial ele se perde, mas que as pessoas querem buscar. Então, assim, pegando o espectro, o que o Sandro colocou o que a Dalva acha desse revisionismo da língua em relação à questão racial. Pensando qual é o objetivo de mexer nessas expressões, nessas palavras, voltando à questão que eu falei antes para vocês aqui. As pessoas elas não têm esse repertório. Quem dera se elas tivessem Verdade. esse repertório Verdade. vocabular. As pessoas não têm. Estou falando aqui de população, estou falando de bolhas Sim. acadêmicas, não. Estou falando de grande massa. Se as pessoas elas não têm o vocabulário mínimo, olhando aí para a questão de norma padrão, tá? Sobre esse aspecto de norma padrão, as pessoas não têm o conhecimento mínimo, como ao usar o verbo denegrir, como ao usar o criado mudo, o buraco negro, elas estarão assim pensando, eu quero expressar o meu preconceito racial aqui. Não conecta, elas não têm repertório para isso.
Então, a pessoa usa uma expressão ou outra e é acusada de racista, eu fico pensando, qual é o objetivo? Do que, na verdade, é muito polêmico isso, né? Oi, Eu bastante. tenho consciência de que a minha opinião é muito polêmica, até porque eu sou uma mulher preta, Sim. mas eu fico pensando, qual é o objetivo final? Aquele objetivo que não está na superfície ao abordar esse tipo de questão. Se a população não tem esse vocabulário, se as pessoas não sabem que criado mudo, quando surgiu a expressão, foi com essa... a denotação dela era o criado que ficava ali, né, em pé, mudo, ao lado da cama do senhor. As pessoas não têm esse conhecimento. Então, elas vão à loja, né, de departamentos para comprar um criado mudo. Você está sendo racista, não usa essa expressão. É algo que eu não tenho assim, uma resposta definida, muito elaborada, mas eu fico pensando, na vida real das pessoas pretas, ouvir essas expressões, o que de fato muda na vida delas. Eu fico pensando, o que muda na vida da pessoa ouvir, usar essas expressões hoje, com o sentido que elas têm hoje? Por que levar isso para o passado? A minha monografia, a graduação, foi sobre polissemia. Olha que interessante. Lá em 2003, 2004, eu fiz a minha monografia com esse tema sobre essa questão de como as palavras vão ganhando acepções ao longo do tempo. Gato tinham 17 acepções no dicionário Watts. O que é gato? Gato é o animal, né? O felino. Mas aí você vai vendo, acompanhando ali no decorrer da história, quantos significados essa palavra ganhou. Tem o gato de luz, né, gente? Acho que gato de luz está em todas as regiões, todo mundo sabe o que significa. Tem um gato ali no poste, tem um gato ali naquela luz. Aí você pensa, poxa, gato hoje a gente pode usar com esse significado? Sim. Então, as palavras vão ganhando novos significados. Hoje, eu sinceramente, eu não consigo imaginar a pessoa utilizando essas expressões que vocês trouxeram aqui, André e Sandro, com um intuito, né, uma coisa proposital de provocar a pessoa, de discriminar. Eu não consigo ver assim. Eu vou Mas trazer o ponto. eu penso nisso. Qual é o objetivo? O que muda? Porque, por exemplo, na minha vida, não muda ouvir uma palavra ou outra. Não é algo que me ofenda. Não é ofensivo. Então, qual seria o objetivo real? Eu vou trazer o contraponto que a Glaucia trouxe, até para justificar, que é a questão do racismo estrutural. É aquele que a gente reproduz uma condição racista sem estar percebendo. E a gente vai reproduzindo e vai mantendo a situação como está desse racismo nosso brasileiro, que é um racismo meio estranho, né? Sutil. Porque eu tenho um amigo preto, né? Eu não sou racista, eu tenho um amigo preto, né? Eu convivo com o preto, jogo pelado com o preto, mas se ele tiver uma oportunidade de empregar, ele não vai empregar um preto, né? Que aí ela tanto falou que é uma coisa que me acendeu e assim, putz, quando você sente que aquela pessoa não está, você sente estranhamento dela em relação ao lugar onde ela está, seja qual for o extrato, né? Racial, sexual, gênero, etc. Você vê uma mulher num posto de presidência, se você acha estranho aquilo você vamos dizer, não é um racismo, é um preconceito que você tem. Então, qualquer coisa que você te dá está fora do lugar, isso é um preconceito. E ela tocou nisso, quando esse racismo estrutural nosso brasileiro, que tem dessas coisas. Por isso que levantar essas questões, acho que são interessantes, para gerar reflexão.
Mas Sim, você gerar reflexão, sim. uma condição de um conflito, né? Que a questão talvez seja uma estratégia, né? Em comunicação a gente pensa em uma estratégia. Quanto mais barulho a gente faz, mais visto a gente é, né? A galinha, se ela não cacareja pondo o ovo, ninguém sabe que ela pôs. Então, talvez os grupos, se não fizerem esse barulho, eles não vão ter reconhecido seus direitos, né? Verdade. Ó, a Marina André, caiu por causa de bateria, tá? Ela está voltando aí, só interrompendo, mas você Pensei que viu que ela André, caiu. ótimo ponto essa questão dos vieses, e eu já dei palestra sobre os vieses, é importantíssimo a gente trazer como um ponto de reflexão, mostrar para as pessoas, falar, olha, dá até um quentinho no coração você saber que tem que contestar, para até questionar mesmo o porquê daquilo, foi armazenando. Na fase adulta, reproduz sem querer, sem saber que está reproduzindo. Então, eu acho ótimo trazer esse conhecimento, se possível, né, disseminá-lo para todo mundo. Olha, existe uma coisa chamada viés consciente, tem um artigo no portal GL10 que fala isso. Você é racista, talvez só não saiba disso, por conta exatamente dos vieses, coisas que foram armazenadas aí na cabecinha no decorrer da vida, e que você vai reproduzindo sem querer. Então, a partir do momento em que toma consciência de que isso existe, de que é assim que funciona, as pessoas podem ter mais controle sobre a sua comunicação, seja ela verbal, não verbal. O que eu penso sempre, pessoal, nessa questão de falar aí de preconceito eu reconheço que eu tenho, preciso trabalhar isso em mim, mas no dia a dia, ao interagir com as pessoas, eu só preciso me preocupar de forma imediata em não machucá-las. Boa. Se eu conseguir chegar ao fim do dia cumprindo esse objetivo, tá bom, eu não vou falar nada que possa machucar aquela pessoa. Eu já estou cumprindo o meu papel nessa desconstrução de preconceitos. Tem um preconceito meu, que eu já compartilhei algumas vezes, que é em relação a médicos jovens. Qual é o conceito raiz de preconceito? Preconceito é aquele desvio, é aquela opinião, aquele julgamento que não tem fundamento algum, não tem razão de ser. Isso é um preconceito. Ah, mas por que você não gosta de preto? Por que você não gosta de pessoa gorda? Por que você não gosta das pessoas com deficiência? Por que não gosta do gay? Não tem Mulher, estrangeiro. fundamento. Exatamente, não tem fundamento, não tem base científica, explicação. Ah, eu só não gosto, eu só não curto, eu só, né? Como se estivesse se referindo a eu não gosto de azul, eu não gosto de marrom. É muito louco isso. Então, quando eu entendi que eu tinha esse preconceito, fui fazer uma consulta numa clínica de dermatologistas. Quando eu entrei lá, todos os médicos muito jovens. Aí eu já bati o olho naquele cenário, eu falei, aquela coisa, né? Veio aquele i. Quando eu entrei no consultório, o médico que me atendeu, ele precisou pegar um livro, um manual, colocou em cima da mesa. Gente, eu falei, pronto, eu vou sair daqui e vou precisar marcar outra consulta com um médico mais sênior, com um médico mais experiente. Quando eu me dei conta desse preconceito, meu único medo foi, será que eu transpareci para aquele profissional esse meu preconceito? Ou num olhar atravessado, ou num bico, ou eu falei alguma coisa que manifestasse esse preconceito, porque não é justo. Verdade. Não é justo. Né? Então, é entender que sim, todos nós temos, sim, preconceitos por conta dos vieses que foram construídos aqui, mas admitir que o que eu acho engraçado é isso. Eu não sou preconceituosa. Mas, porém, contudo, todavia, aí já acabou, não tem mais argumento. Acabou. Todos nós temos, em alguma medida, preconceitos. Tem os preconceitos os estruturais,
como trouxe aqui o André, o racismo estrutural, que vem dos vieses também, muitas vezes, e as pessoas ficam batendo o pino. Mas eu tenho amigo preto, eu tenho, né? Então eu não sou. Calma, respira, faça uma reflexão aí profunda. Em algum momento, em certa medida, você pode ter sim exposto a esse preconceito, mas a partir do momento que está consciente, saiu da inconsciência para a consciência, você pode administrar isso aí, controlar isso aí para não machucar ninguém. Boa. Gente, eu não olha, queria. eu não sou, eu não sou Ah. preconceituoso, mas tenho horror a quem tem preconceito. É. Já está sendo Já está preconceituoso. sendo, né? Sempre Totalmente! quando coloca essa Totalmente. vírgula a mais, cara, já vem bom. Já era, acabou, acabou. Já era. Gente, a Marina caiu e eu acho que eu caí também durante esse papo Você super caiu. legal. Mas Você deu um soluço, Sandro. Você eu deu dei um soluço. né? Eu vi que. Mas, enfim, o papo tá tão bom, gente, mas eu tenho que dar uma interrompida no assunto, porque a gente tem o nosso momento audiência e a gente volta para a nossa resenha. E o nosso momento audiência é aquele momento que a gente prestigia quem prestigia a gente, ou seja, você do outro lado da telinha. Vou explicar para a Dalva que nós podemos ou não comentar o que o pessoal manda para a gente. Tá? Às vezes eles vêm fofinho, às vezes eles vêm um pouquinho mais fortes. Né? Então, assim, o hype da internet às vezes também ajuda, né, o pessoal a vir um pouco mais quente, mas não tem obrigatoriedade de nada aqui. A gente não precisa comentar se por acaso a gente achar que a gente não está à vontade no assunto, tá? Mas tem algumas coisas interessantes, inclusive eu vou começar aqui. Eu achei muito legal. Jaime ou Jaime, não sei agora como é que fala, mas bom, Jaime ou Jaime, muito legal pela participação. Ele coloca aqui, não erre mais. Aí ele bota a partir é separado, é a partir. Ascensão não é com 2 S, é com S e C. Beneficiente, não é beneficente. Ele dá uma relação de pelo menos umas 10 palavras aqui que as pessoas costumam, de repente, é separado. Empecilho é empecilho. Muito legal, ele dá uma relação muito legal, que as palavras corriqueiras do dia a dia. E aí, meu editor, se você puder colocar aí na tela a relação, pelo menos uma boa parte delas aí, é interessante, tá? Em cima é separado, embaixo é junto. Exatamente. É isso que eu tava Boa! falando. Boa! Muito boa. Então é bom que ele também é cultura. Então é bom que a gente ajuda Embaixo eu aprendi ó. É em cima, é embaixo. Nunca mais ninguém vai boa. É embaixo. Muito bom, Marina. Boa. Muito bom. Muito bem. Essas alusões facilita muito mesmo o processo de ensino-aprendizagem. Facilita. É muito legal. Bom, vamos lá, gente. Tem mais aqui, a turma está mandando muita coisa, falando muita coisa com relação à guerra, né, de Israel e Hamas, que está hypada a internet, está muita gente falando sobre o assunto. Eu vou tentar, como no último programa a gente falou bastante sobre esse assunto, eu vou tentar passar para Sandro, outros. não me pergunte que eu não tenho elementos suficientes para abordar o tema. O tema é sério, o tema é complicado, é bem complicado. Gente, tem um outro tema aqui que também eles mandaram para a gente, a Kika, K-I-K-A, Kika, enfim. A Kika mandou para a gente dizendo o seguinte, que o pessoal tem reclamado muito do Uber com relação a assédio das mulheres, tem acontecido muitos casos de assédio, enfim, de assaltos e tudo mais. E ela está sugerindo aqui, não sei se ela é a dona do negócio, mas ela está sugerindo aqui a Lady Driver, que é um aplicativo de mobilidade urbana para mulheres. Está sugerindo que conheça, que as mulheres conheçam, que é um Uber para mulheres. E ela montou até um carro aqui, ele é rosinha, tem um coração assim, mais ou menos como a logo. É interessante, viu? Eu já tinha ouvido falar, mas agora que ela mandou, eu não vejo muito desses carros na rua. O problema não é o aplicativo, o problema é quem está atrás do volante, porque antes de existir Uber, tinha táxi, e tem históricos de taxistas que eram um pouco simpáticos demais. Mas o problema do Uber, segundo o pessoal relata,
é que há um tempo atrás, e aqui eu não tenho nada a ver com o Uber não, a gente está só citando um caso, há um tempo atrás era mais difícil você ter um acesso ao Uber, você tinha que passar por determinadas camadas para poder ter a licença. E hoje é muito fácil. Hoje, pela internet mesmo, você com CNH, com tudo, que pode nem ser você. Entendeu? Você pode até pegar uma Sim. CNH falsificada, você consegue um acesso a dirigir um Uber. Se eu tiver enganado, pessoal do Uber, pode mandar aí alguma coisa para a gente que eu me retrato aqui, mas até onde eu tenho e onde eu apurei, ficou muito fácil. Tá? Muito fácil. Então, qualquer um hoje pode dirigir um Uber. E qualquer um mesmo. Um bandido pode dirigir um Uber. A pessoa que não é aquela pessoa pode estar dirigindo Uber. Enfim, o Uber ficou uma coisa... Vários condomínios proibiram a entrada de Uber. O táxi amarelinho, ele tem o registro. Você compra uma... Você tem um... É mais difícil, André. Eu não estou defendendo aqui o amarelinho. Não, mas o que acontece? O táxi também, a pessoa aluga o táxi. Não, também. Ele faz uma sublocação. Pode vir uma outra pessoa não ser boa. Por isso, o problema é sempre quem está atrás do volante. O cara que é canalha, ele vai ser canalha em qualquer... Seja lá onde for. Seja lá onde Exatamente. For. Concordo também. Mas teve uma dica, né? Pelo menos são mulheres dirigindo para mulheres. Teve a história de um cara de táxi que ele criou uma linha específica, um grupo, uma cooperativa, só para atender o público gay. Por quê? Porque uma vez ele pegou um passageiro, era gay ou era travesti, não sei, era pessoal homossexual, não sei o que é. Estava chorando que tinha sido agredido pelo outro táxi. Aí ele falou assim, cara, é um senhor público. E aí ele trabalhou com os outros caras, aí tinha um nome lá, até mais engraçadinho, e que os gays só iam nesse carro, nessa cooperativa. Então, assim, e era táxi. Táxi foi agressivo com o cara, porque não aceitava que tivesse um gay no carro dele. Mas esqueceu que é relação comercial, né? Exatamente. Pô, não tem nada a ver o gênero ou a preferência da pessoa, mas enfim, é complicado mesmo. O pessoal hoje está meio revolto, está mandando umas coisas assim meio fortes. Aqui, a Miriam manda para a gente o seguinte: ninguém podia imaginar, a Nestlé reconhece em documento interno que mais de 60% dos seus produtos não são saudáveis. Rapaz, hoje o M está para tomar processo, né? Do Uber, da Nestlé. Hoje está um espetáculo. Está todo mundo aqui falando mal de empresa. Está parecendo Procon aqui, né? O pessoal resolveu mandar suas... Isso é mais legal. Suas irritações. Esse é mais tranquilo. O Daniel, ele manda para a gente o seguinte: Botafogo se torna o líder mais desacreditado e jogadores fracassam. Esse é um assunto legal. Futebol, pelo menos, não vai dar confusão. Mas olha só, a metade da bancada, a metade, é um terço da bancada. Ou seja, metade que está participando não deve estar muito conectado com o futebol. Pode ter um time. Então, assim, mas eu vou te falar. O Botafogo... Vamos excluir metade dos nossos participantes aqui. Eu só tenho um comentário para falar para o Daniel. É o seguinte: é o Botafogo sendo Botafogo. Só isso que eu estou para falar, porque realmente o Botafogo está a 13 pontos. Coisas que só acontecem com o Botafogo. Só acontece com o Botafogo, é impressionante. Seguindo aqui, nosso momento de audiência, aqui o André, ele manda para a gente o que aconteceu agora, recente, que a fábrica da Cacau Show pegou fogo, né? No Linhares, norte do Espírito Santo, e que corresponde a quase 20% da produção da empresa. E que ele está perguntando aqui o que a gente acha que isso pode gerar de efeitos na economia. Bom, como eu não é minha praia essa análise, eu passo para vocês, se alguém quiser chutar aí alguma coisa, porque a minha área é mais de marketing, a minha área não é econômica, mas eu acredito que alguma coisa vai acontecer. A gente está numa sequência de fatos esquisitos. Americanas, né, pediu recuperação judicial, aí na sequência agora veio a empresa da Starbucks, do Subway, agora a gente está com a Cacau Show. Enfim, tá estranho o momento, não é não, André? Tá uma coisa meio... Mas assim, foi a fábrica especificamente ou tem um conjunto... Não, a fábrica pegou fogo. O que tem que entender é o seguinte: até que ponto Linhares depende economicamente dessa fábrica. Quando o município ele depende de ter uma grande empresa neste município e acontece um sinistro, a economia local padece.
Verdade. Então, seja ele qual for. Então, se a cidade for só dependente, por exemplo, se tem aqui no Rio de Janeiro, capital, pegou fogo na fábrica da Cacau Show, o município não vai ficar, não vai ter problemas com o município. Agora, se o Rio de Janeiro fosse dependente dele Sim, sim, especificamente, sim. exemplo, Tanguá. Tanguá, Rio de Janeiro, Sim. ele era município, ele era distrito de Itaboraí e se emancipou por causa apenas da antena da Embratel. No dia que a Embratel tira a antena de lá, o município vai estar ferrado. Então, quando é dependente é um único e acontece um sinistro, é óbvio que a economia do local ela padece. Ela parece. Ela vai passar a perda. Gente, tem uma coisa bem interessante aqui que a Zuleika mandou, que ela diz, saiu no G1, e eu já apurei também, que ela diz o seguinte, saiu agora, recentemente, o governo da Paraíba sanciona a lei que proíbe pessoas condenadas por racismo de assumir cargos públicos no Estado. Isso é interessante, hein? Isso é bem interessante. Bem interessante. Aqui diz que condenados por racismo estão proibidos de assumir cargos públicos na Paraíba após a lei ser sancionada. Acho que isso podia servir de exemplo para o país inteiro. Mas aí temos um problema, Sandro, você que adora o STF. Ah! Você que adora o STF, é preciso levar em conta tudo que é envolvido neste caso, né? Até que ponto a acusação é feita? Foi um fato que ocorreu. Quem está julgando? Se a gente falou sobre viés, né? A Dalva comentou aqui sobre viés. Até que ponto esse juiz, tendo um viés, ele alterou e aí você gera uma jurisprudência. Por que as pessoas condenadas em primeira instância ainda têm direito a ser candidato? Porque é muito fácil. Sandro é candidato. Eu chego, não quero que o Sandro é meu concorrente. Eu digo que o Sandro, eu peço para um laranja, dizer que o Sandro é desonesto, entro com o processo. Sandro é processado por desonestidade, sem uma prova, e vai ser julgado. Sandro deixa de participar da eleição. Eu participo e levo. Depois você é levado. Então, assim, tudo tem que ter muito, muito, muito cuidado. Nesse programa que eu vi ontem da TV Cultura, fala que a mania nossa do jornalista é sempre olhar, ter um senão para tudo, né? Tem que ter um pezinho atrás para olhar de longe, né? O big picture do processo. Para tomar decisões assim, tem uma análise muito mais fechada. E, gente, para fechar o nosso momento audiência de hoje, eu achei muito interessante o Carlos. O Carlos é um cara muito bacana, Carlos Simões. Ele já esteve aqui no programa, é um ator. A gente fez até tablado junto, já tem bastante tempo. Enfim, mas é um cara muito legal e ele mandou aqui para a gente o seguinte. Ele, inclusive, postou também nas redes sociais, porque ele diz que ele conta essa história no show dele, mas ninguém acredita. Então, ele está provando agora que a história é verídica. Um homem de 70 anos assaltou um banco em Kansas, nos Estados Unidos, e sentou-se na recepção dizendo que preferia viver na prisão do que com a sua esposa. Ele foi condenado à prisão domiciliar. Ai, meu Deus do céu. Enfim, não é história, não é piada, é verdade. Tá? Ele posta aqui que é verdade e, de fato, é. Enfim, parece piada. Separou da mulher dele, era muito mais fácil. Pois é, né? Eu também Por entendi. que as pessoas complicam, né? Alô, divórcio? Alô, separação? Tem uma expressão que diz que mais infinito que o universo é a estupidez humana. É a estupidez humana, é verdade. Que o universo a gente tem dúvidas, né? Mas a estupidez não tem dúvida. É impressionante. Rapaz, eu vou te falar. Bom, fechando o momento de hoje, tem muita coisa aqui. Nossa, o pessoal está falando muito, muito da questão Israel e Hamas, estão falando agora do Hezbollah, estão falando tá hypado mesmo, tá, gente? Eu só não vou entrar agora no assunto, porque a gente comentou muito no outro programa, mas eu acho, a minha posição é que não dá para não caracterizar o Hamas como um grupo terrorista. Isso eu acho que a gente está cometendo, a gente não, esse governo, atual governo está cometendo um erro muito grosseiro de quem viu as imagens falam por si só. Eu não vou nem pedir para passar nem nada, quem quiser ver aí no YouTube, mas é pesado, o assunto é pesado e eu acho que tem que ser tratado de uma forma com cuidado, mas sério. Coisa que o nosso atual governo não está dando a atenção que deveria. Bom, vamos lá.
Vamos voltar aqui para o assunto. Eu queria agradecer você que está nos assistindo até o momento, né? Você que já nos conhece, seja sempre muito bem-vindo. Quem está assistindo o programa pela primeira vez, propomos análises e reflexões sempre com muito conteúdo e bom humor. E eu queria agora deixar a Marina, que a Marina agora ficou silenciosa. O André ficou falando muito, a Marina... Vocês estão brincando, né? Cada vez é um que fica quietinho. Eu estava quieto, você me atiçou. Vocês estão... O seu áudio está meio picotando, Marina. Está dando uma picotada, eu acho. Meu Deus. E agora? Tá bom, Foi. pode falar. Vai. Então vamos lá. Eu queria, na verdade, conversar com a Dalva, queria que ela explicasse uma coisa que eu achei muito interessante, né? Que é o método batida perfeita que ela criou. Boa. E como que isso aconteceu? Queria que você falasse um pouquinho, porque primeiro eu achei esse nome muito interessante, é uma coisa que já traz uma curiosidade para a gente, né? E como é que foi que aconteceu isso? Conta para gente. Ai, Marina, nossa, vamos lá. Recordar é viver. Nem é um passado tão distante. Esse nome, ele foi soprado no meu ouvido. Sabe aquelas histórias? Estava no banho, veio um nome. Aí eu peguei e falei, bom, vai ser isso. Batida perfeita. Eu lembro que no começo as pessoas me perguntavam, por conta da música do Marcelo D2, eu falava, não tem nada a ver. Quem é Marcelo? Olha, quem é Marcelo D2? Não foi nenhuma alusão à música dele. Aliás, quem é Marcelo D2? Desculpa. Marcelo, é só uma brincadeira, hein? Uma brincadeira. Só A uma gente não só uma sabe quem é brincadeira. você. Deixa eu falar. Imagina. Mas foi muito interessante esse nome, eu nem discuti, eu nem contestei, falei, vai ser esse, mas eu não sabia muito bem, naquele momento, o que seria de fato. Tinha nome, mas não tinha substância ainda. Eu comecei a produzir conteúdo no LinkedIn, defini um público. Falei, bom, para quem eu vou escrever? Depois de fazer ali meio que um estudo de campo, eu falei, pô, a galera tem tanto medo, tanta resistência para escrever, expressar suas ideias, expressar suas opiniões, então eu vou começar a escrever para esse público. E aí começou essa questão da batida perfeita, até que a batida perfeita se tornou uma marca de fato, se transformou num negócio. Eu falava assim, gente, o que é essa batida perfeita? É aquele compasso do coração que bate de uma forma muito especial, que leva a pessoa a conseguir escrever, expor, se posicionar, colocar suas ideias no papel. Então, foi assim que nasceu. Foi assim que nasceu. Hoje, eu trabalho muito com comunicação nas empresas, comunicação escrita nas empresas, a afetividade na escrita. No decorrer do tempo, mudou um pouquinho. Isso começou em 2019, então nós estamos agora em 2023, mas a essência da marca é essa. Legal. Eu Legal. gostei muito. E para quem não conhece, explica mais. Você contou como foi o insight, né? O seu eureka para criar o Batida Perfeita. E o que é esse método? O método, eu até comentei aqui, essa questão de abraçar todas as linguagens. Tá? Todas as linguagens são legítimas, a gente pode usar, mas entendendo qual situação cada uma vai ser mais adequada. Então, é isso que eu levo para os meus cursos, as minhas mentorias, e trazer isso de uma forma autêntica. Ontem, conversando com uma pessoa que foi minha aluna, ela disse que tem uma certa dificuldade de colocar as ideias no papel, de estruturação mesmo, início, desenvolvimento, conclusão, mas ela é muito direta, ela é muito objetiva. Ela falou assim, Dalva, como é que eu faço para não ser tão autêntica? Eu falei, nossa, isso é tão forte. Será que a gente realmente não pode ser, de fato, autêntico? Porque as outras pessoas não vão acolher, não vão aceitar, não vão gostar de mim. Eu fiquei pensando sobre isso, porque eu sou
a militante da escrita autêntica, da linguagem autêntica. Então, existe um limite para isso? Então, eu trabalho isso também no meu método. Essa questão do ensino do português, como tudo começou. Isso é bacana de contar. Eu tinha uma viagem programada de 7 dias, e depois de assistir uma entrevista, eu citei aqui a entrevista, né, do canal com Grande, um professor renomado de português, e ele trouxe essa questão do ensino básico, 12 anos de ensino básico, as pessoas saem sem dominar as regras. Aí me deu um clique, um segundo insight, falei, eu vou fazer essa parada aí. Falei, ele tem toda a razão. Onde é que está o problema? Nas pessoas, uma questão cognitiva, enfim. O problema está nas pessoas ou está no método tradicional de ensino? Então, eu sentei, escrevi 7 posts, eu ia passar 7 dias fora, e o primeiro tinha uma chamada assim, quem tem medo de crase, levanta a mão. Foi uma loucura, porque eu, usando um vocabulário bem simples, né, com palavras comuns, construí ali uma explicação bem introdutória sobre crase e postei. Aí eu fiz os outros posts, seguindo mais ou menos essa linha, usando outros temas, e aí foi o meu grande divisor de águas de crescimento de perfil no LinkedIn. Que as pessoas se conectaram muito, falaram, caramba, dá para aprender isso com esse vocabulário tão simples que a Dalva está trazendo. Eu entendi, ela escreveu, li, eu entendi o que ela quis dizer. Então, esse método Batida Perfeita, focando mais nessa parte de língua portuguesa, é nesse sentido, de não usar o oração subordinada, adjetivo, objetivo. De não usar, né, aquelas nomenclaturas imensas, super rebuscadas, que não conseguem chegar ali das pessoas, porque elas não entendem, é tirar todo esse vocabulário técnico e, com palavras muito simples, construir ali uma explicação de um uso da vírgula, de uma crase, de uma concordância, de forma que as pessoas entendam e apliquem imediatamente nos seus textos, na sua fala. Boa. Bom, gente, vamos entrando aqui na reta final. A gente estourou o tempo, tá, gente? É só para variar, resenha boa, é sempre assim. Estourou o tempo, e eu vou pedir, antes da gente entrar na reta final, eu vou pedir, Dalva, dicas de livro, filme, música, o que você curte, o que você sugere aqui para a gente, para a nossa audiência? Tem um livro que eu gosto muito, ao mesmo tempo que ele é fininho, né, é uma leitura um pouco mais rápida, ele tem uma intensidade, uma profundidade muito grande no que se refere a autoconhecimento, a liberdade pessoal. O livro se chama Os 4 Compromissos. Tá? E tem anota aí, é do Dom Miguel Ruiz. O que ele vai trazer nesses 4 compromissos? Até linkando com essa questão do medo de escrever, medo de expressar ideias e opiniões. É o medo do julgamento, como as pessoas vão opinar sobre aquilo que eu coloquei como ideia. E ele diz o seguinte, não leve para o lado pessoal os julgamentos, as críticas, as opiniões sobre você. Quando você entende isso, que o que a pessoa traz de julgamento compete somente a ela, a pessoa julgadora, você se liberta. Ele fala dessa liberdade. Para de se preocupar com o que os outros vão pensar. E se elas disserem algo, não leve para o coração, não leve para o lado pessoal, porque se trata apenas da pessoa que emitiu aquela opinião. Esse é um dos compromissos, eu não vou dar mais spoilers. Daqui a pouco você dá o livro inteiro. Fazer uma resenha, né? Falar, não. É muito interessante, porque a gente muitas vezes fica preso né? Naquele looping de eu não consigo fazer, porque o que vão pensar, mas
o que vão falar. Não, se liberta disso. Se Faça, liberta disso. faça. E é um dos medos, o medo de julgamento é um dos medos mais paralisantes que existe. A pessoa Sim. não consegue realmente se movimentar pensando no que o outro vai pensar, e às vezes o outro nem vai pensar aquilo. É tudo uma criatura. Sim, a gente se muito coloca bom. no centro do mundo, como se a pessoa não tivesse uma vida própria para viver. Então, qualquer movimento que eu faça, as pessoas estão ligadas em mim. Não é assim que a vida real funciona, acontece. Verdade. Então, essa verdade, ela vem como uma tijolada, nem chamo mais de ficha, é uma tijolada mesmo que vem. Uma música da qual eu gosto muito é Oceano, do Djavan. Aí Adoro, agora eu vou adoro. para o Nossa, lado, aí pegou vou no para o lado coração. mais poético. Ah, Então, aí quando ele pegou. diz, você deságua em mim e eu oceano, eu piro nesse Ah, texto. Eu falo, gente, quanta coisa tem nessa sensacional questão. essa música. Ela é Sensacional. maravilhosa, ela é Essa maravilhosa. você pegou forte, hein? Nessa você bateu aqui, ó. Ah! Nossa Senhora, essa bateu forte. Essa Eu tô pensei que você contigo. fosse reforçar o jabá, a procura da batida perfeita do Marcelo D3. Nada! O oceano é, ó, 1000 vezes o oceano. Nem comparo. E filme, Dalva? E filme? Filme Terra Selvagem. Foi um filme que eu vi recentemente, ele está disponível na Netflix. Eu nem sabia se poderia falar nomes aqui. Pode. Mas pode, né? Pode. Está Jabá, disponível na jabá. Netflix. É um filmaço assim, de suspense. E o que me pegou bastante nesse filme foi ver o papel da mulher. A gente, em algum momento aqui da nossa conversa, falou sobre isso, acho que foi o André, né? Uma mulher numa posição de liderança, numa situação muito crítica, muito delicada, catastrófica ali, como ela conseguiu se impor naquela situação que permeia toda a história do filme e chegar ao final no resultado esperado. Então, tem a questão da mulher nessa posição de liderança e também tem o outro lado ali da história do filme, da posição da mulher como vítima. Muito interessante. Quem Legal. gosta de abraçar essas questões de gênero, não é sobre isso o filme, né? É um suspense, ele conta ali a história de um homicídio e tudo mais, mas conseguir pegar essas referências no filme é muito bacana. Muito Quem bem, muito participa bem. desse filme? Quais são os atores? Você lembra? De cabeça, não? Ih, não lembro. E, André, para de pergunta de prova, André. Vamos Ih, para a não reta lembro. final do M. Não, porque de Você repente ou eu já vi, eu não estou lembrando. Você vai ver o editor colocando aqui o Terra Ok, Selvagem. ok. você vai lembrar. Ok. Vamos lá, vamos para a reta final. Considerações finais do M de hoje, deixando a nossa convidada por último no grande finale, né? Então vamos aqui. E vamos de novo, Ladies First, com a Marina, né? A Marina foi pega de surpresa no último programa, nesse momento. Mas agora você já sabe, Marina, contigo, considerações finais, reta final do M de hoje. Bom, eu primeiro agradecer, né, a presença da Dalva, maravilhoso. Eu acho que num mundo em que a comunicação está cada vez mais ampliada, né, que as redes sociais elas vêm aí para ampliar assim de forma enorme a comunicação, eu acho que o português, você saber se comunicar, você saber falar corretamente, você saber escrever é fundamental, né? Então eu acho que fica um pouco aí desse alerta, né? E para a gente pensar sobre isso, sobre essa importância. Boa, muito bem. Ó, tá tocando o interfone de alguém aí. Eu não sei se é o seu ou é do André. Tá tocando o interfone. Não, meu não. Não Programa dessa vez. Já tocou não uma vez, dessa mas vez. não dessa vez. Aqui também toca a campainha, o cachorro late, é um espetáculo. Mas vamos lá, André. É contigo. Considerações finais. Você seja sucinto, rapaz. Não vem com aquelas tuas palestrinhas de final de programa, não. Hein? Vamos lá. Poxa, palestrante tipo finalização, expulsão do Bial do Big Brother, né? Vamos lá, meu Você amigo. quer que eu seja sucinto? Obrigado, Dalva. Não, aí também não. Pô, Ué, Assertividade na veia, né? Bem assertivo. É isso. Não, seja sucinto, seja você. Vamos lá.
Ih, se eu for eu, a autenticidade, né? Vamos pela autenticidade. Autenticidade, é isso aí. Olha só, quando apareceu assim, o Sandro ele libera a lista dos convidados. Isso. Olha, vou ver os convidados tais para formação de banca. Aí quando foi assim, deixa eu ver aqui, a turma aí, pessoal, teve um tema, não sei se já foi ao ar ainda, tal, superlotou, tal. Aí quando vi esse tema, você, educação, língua portuguesa, poxa, tudo tem a ver com a profissão, eu sou jornalista, e tem aquilo que, quando você tocou num ponto que eu ia até comentar em cima, sobre as pessoas terem vergonha do que colocam. Muito do que a gente faz é parte da gente. Por isso que as pessoas têm vergonha de se colocar, porque elas estão exteriorizando o seu eu. Então, esse é um assunto que faz parte do meu eu alheio à minha profissão. Fala, comunicação, língua portuguesa e educação são assuntos que eu tenho muita afinidade. Então, e os pontos que foram trazidos aqui foram magnanimamente respondidos, e a Dalva trazendo, citando o debate, que aqui a gente não tem posição definida, como qualquer outro programa de fala, a gente está suscitando, a gente está trazendo elementos para que as pessoas tomem as suas decisões. Se vão ser erradas ou certas, elas vão arcar com as consequências. A gente só introduz elementos. Então, introduzir o elemento que você trouxe, de você ter um saber falar, saber se comunicar, saber escrever, você ter uma comunicação que ela seja abrangente, não seja nichada e que você tenha um contexto, então, assim, das várias lições de hoje. Senão eu vou aqui fazer um resumão. Mas isso é muito importante, isso é a função de todo o YouTube, deveria ser assim, né? Não só entretenimento, como aqui é o entretenimento, mas entretenimento com informação, com reflexão. E aí aqui o M continua seguindo com a sua função social. Boa. Inclusive, a Dalva deu aula hoje, além do André também, dando aula. A Marina na bancada também, muito bacana, Marina. Eu acho, o André, que o grande segredo da gente já estar 4 temporadas indo para a 5ª ano que vem, é que a gente consegue fazer o que muitas vezes várias sociedades, eu não estou me referindo só à brasileira, não consegue, que é sentar e, às vezes, discutir, inclusive com pontos opostos de opinião. A gente tem várias vezes aqui que a gente discorda da gente mesmo. E a gente tem várias situações assim. Várias vezes aconteceu isso. Não foi uma, não. Foram várias. E o grande barato é isso. Porque já dizia o quê? Freud? Eu acho que é Freud, ou Platão, sei lá, alguém que é na discordância que nasce a sabedoria. Né? Tem um Não, filósofo... vamos para a dialética. Vamos para a dialética do Heráclito, né? Que a gente vai nos pontos opostos e a gente chega a um terceiro ponto. E aí a gente vai absorvendo, cada um absorve. Eu deixo para você, você deixa comigo e a gente segue caminhos novos. Exatamente, sempre um pouquinho fica, mesmo discordando, mesmo tendo, às vezes, até opinião completamente avessa, bem oposto ao outro, a gente aqui tem essa pegada legal. A Marina não quer conversar com a gente, não quer mais ver a gente, a Marina sumiu do debate. Mas tudo bem, a gente aqui brinca com ela, já que ela sumiu do debate. Mas eu queria agradecer. Voltou. Olha só, foi injusto, Sandro. Não seja injusto com a nossa companheira. Você vai ser tratado como um misógino. Mas a bola porque ela teve problemas técnicos. Agora mas a bola ficou quicando, André. Aí tem que brincar, não tem jeito. Se a gente não brincar quando a bola quica, não tem como. Não à toa, que eu falo sempre que a gente discute aqui, sempre discute com muito bom humor, né? E eu acho que isso é um tempero fundamental em qualquer discussão, ter o bom humor. Bom, eu queria deixar agora a Dalva fechar o M de hoje nesse grande finale. Fica à vontade, Dalva, para discorrer as suas considerações finais e seja sempre muito bem-vinda ao M. Muito obrigada, Sandro. Eu gostei muito do que vocês trouxeram aqui, o conteúdo, a pauta, tudo que permeou, norteou a nossa conversa. É exatamente isso. Esse debate com D maiúsculo, como eu costumo dizer, não é uma competição de quem vai ganhar, quem ganhou esse debate, quem discutiu da melhor forma, quem argumentou melhor. É cada pessoa trazendo os seus argumentos embasados, as suas opiniões,
as suas vulnerabilidades também, que a gente teve aqui, e deixar essa reflexão aberta, né? É um canal de entretenimento com informação, como o André muito bem colocou, e a gente precisa de mais conteúdos como esse. Não é sobre a Dalva trouxe a verdade em terra de verdades absolutas, porque todo mundo quer ter a sua verdade absoluta, e colocar isso goela abaixo das outras pessoas, desconsiderando, anulando totalmente o conhecimento que elas trazem, o conhecimento que elas têm. Então, quando a gente conseguir sair desse lugar de eu preciso vencer essa conversa, essa comunicação, a gente vai ter um mundo melhor. Esse é o minha primeira pontuação aqui. Parabéns por esse programa ter essa condução de levantar as questões e deixar as pessoas por si só, a audiência por si só, tirar suas próprias conclusões. Assim, a gente valida e enaltece o conhecimento que essas pessoas têm. Então, de parabéns nesse sentido. O segundo ponto que eu quero trazer aqui, para fechar, o que é uma pessoa comunicativa? A gente escuta muitas vezes, nossa, eu sou muito comunicativa. O que isso significa? Falar muito bem, ter uma ótima oratória, essa questão da comunicação verbal. E eu tenho puxado muito essa questão da comunicação no sentido mais amplo, da escuta. Então, na hora de se classificar como uma pessoa muito comunicativa, leve em consideração se você trabalha, pratica uma escuta ativa, uma escuta real, porque nesse momento de boca fechada é que a gente vai conseguir se comunicar muito bem, de forma eficaz, de forma eficiente, e considerando sempre o nosso interlocutor. Né, André? É. A escuta é fundamental para se classificar como uma pessoa muito comunicativa. Não é só a verbalização, mas é o momento de, olha, agora quem está no palco é você e eu vou te escutar. É porque Muito não bom. existe, você não é dono da verdade, você é dono da sua verdade, não a verdade. Então, e a vida é uma construção das verdades, sua, minha, nossa. E aqui Tem até que a uma gente vai brincadeira, né, que fala, tem a sua visão, o seu ponto de vista, o meu ponto de vista e talvez a verdade. Sim, Você sim, vai sim. saber. Enfim, gente, eu adoro esse momento quando eu digo mais um programaço. Muito obrigado, Marina. Seja bem-vinda mais uma vez aqui ao M. Tomara que você esteja curtindo bastante a bancada, toda essa fluidez, né, que a gente tem, a brincadeira, enfim. Seja sempre muito bem-vinda. Meu parceiro, velho de guerra. A gente é coroa, não posso chamar assim, velho de guerra. André Carvalho. Os cabelinhos brancos aqui nem enganam. O meu eu botei uma tonalização aqui. Sandro, eu prefiro não comentar sobre. Deixa pra lá. Eu prefiro. Passa essa Sandro, eu parte. prefiro não comentar passa essa sobre. parte. Vamos lá. Depois a gente comenta em off. E muito obrigado pela presença, Dalva. Muito obrigado mesmo. Enriqueceu bastante aqui o nosso programa. Volte mais vezes. E obrigado você do outro lado da telinha que nos prestigia. Estamos sempre aqui no M, no YouTube. A gente se vê. Valeu, abraço, beijos. E ó, musicão que tá rolando aí, que vocês não estão sabendo que é o Oceano do Djavan. Assim Valeu, beijo. que o dia amanheceu lá no mar alto da paixão, dava pra ver o tempo ir.